Olá, alunos! Eu sou o professor Aurélio e nesse vídeo nós iremos abordar as formas de utilização eficiente das instalações de um armazém. Bom, a utilização da armazenagem de forma eficiente pode se traduzir em ganhos para as atividades de acondicionamento e movimentação de cargas. Para que isso seja possível, algumas premissas precisam ser observadas e seguidas, de modo que as operações se processem com precisão e rapidez. Dentre elas, as atividades a serem realizadas no manuseio e movimentação de materiais no armazém. É necessário que sejam conhecidas todas as atividades que serão realizadas no armazém, de forma a se evitar ajustes de última hora ou mesmo informações nas operações, informalidades talvez nas operações. Os tipos e características dos materiais a serem armazenados. Todos os materiais precisam ser devidamente catalogados para que todas as suas características sejam conhecidas antes mesmo de se chegarem ao armazém. Considerações acerca das características físicas do armazém, tais como a razão entre a largura do corredor e o tamanho do pallet. É necessário se manter uma proporcionalidade técnica entre essas dimensões, de modo que a movimentação dos pallets nos corredores seja efetuada da forma mais eficiente e segura. O espaçamento do pallet nos porta-pallets, esse espaçamento torna-se necessário para se evitar que os pallets fiquem muito justos, ou seja, apertados nos equipamentos porta-pallets. O espaçamento entre dois pallets, o espaço entre dois pallets deve obedecer critérios técnicos relacionados à movimentação, sem o risco de um atrapalhar o outro nos locais de acondicionamento. Espaçamento entre as colunas. Esses espaços terão por finalidade permitir a movimentação de equipamentos necessários ao deslocamento de outros pallets. A forma e tamanho do prédio. Bom, a edificação ela deverá ser corretamente dimensionada com vistas a atender às necessidades operacionais pertinentes à atividade de armazenagem dos produtos. Organização por atividade. De uma forma, com o intuito de se organizar o layout de um armazém e dividi-lo conforme os serviços a serem realizados no processo. Esse critério de organização é bastante utilizado pelas empresas. Se mostra bastante eficiente, uma vez que se baseia nas operações que irão efetivamente ser realizadas no interior do armazém. Nós sabemos que as atividades pertinentes à movimentação e acondicionamento podem ser extremamente detalhadas e numerosas e necessitarem de diversos tipos de equipamentos, locais, pessoal, maquinário. Disposição dos materiais no armazém. O que se procura aqui é o equilíbrio entre os custos de manuseio de materiais e a utilização do espaço do armazém, sem se esquecer de se satisfazer certas restrições de localização das mercadorias. A disposição dos produtos no armazém, eles podem se basear em 4 critérios básicos, como, por exemplo, a complementariedade. Nesse quesito, itens são geralmente requisitados juntos e devem ficar armazenados em locais próximos, por exemplo, tintas e pincéis. Compatibilidade. Itens que não podem ser colocados próximos aos outros, como produtos químicos e alimentos. Popularidade. Itens com alta rotatividade são chamados itens populares e devem ficar localizados sempre em locais próximos às áreas de saídas, para se evitar longas viagens dentro do armazém. Tamanho e peso. Verificar somente a popularidade do item pode deixar de lado uma característica importante da carga, o seu tamanho e peso. Colocar itens pequenos e leves distantes da área de saída pode levar a longas viagens que não utilizarão toda a capacidade do equipamento de movimentação. Uma prática bastante utilizada é dividir o depósito em seções. Essa prática deve ser levada em consideração de forma a organizar a disposição dos materiais e aumentar a eficiência da movimentação. Alguns tipos mais populares e comuns de layout, produtos com baixa rotatividade. Nesse caso, os pontos de armazenagem são largos e com grande profundidade, que permite o empilhamento de mercadorias e que isso possa ser tão alto quanto permitir o prédio, né? Então, dessa forma, nós observamos alguns ganhos dessa utilização. Bom, produtos também com alta rotatividade devem ser considerados, porque desse modo minimiza-se o tempo e o esforço de manuseio, e os produtos devem ser colocados em locais ou divisões
de armazenagem de baixa altura e pouca profundidade. E reduz-se dessa forma os empecilhos para a movimentação da carga. Produtos com rotatividades diferentes. Aí o armazém deve ser dividido em área de armazenagem longa e área de montagem de pedidos para tentar abarcar todas as necessidades das diferenças entre esses produtos. Aspectos físicos. 2 aspectos são essenciais e devem ser previamente conhecidos. São eles: as dimensões, que são as medidas internas, o pé direito, ou seja, a altura do armazém. Esses dados são imprescindíveis para a determinação da área total do armazém. E a planta, que são informações constantes na planta baixa, ou seja, a vista superior da edificação, onde vai se identificar divisões do prédio, os elementos estruturais e uma série de outras informações, como as estruturas hidráulicas, redes de combate a incêndio e uma série de outras coisas. O layout operacional é o arranjo físico de uma área de armazenagem, levando-se em conta a separação de pilhas e materiais, acesso aos volumes, fluxos de tráfego de pessoas e equipamentos de movimentação. Para definir um layout de armazém, deve-se levar em conta quantidade, medidas e localização das portas ou docas, que são os locais destinados ao embarque e desembarque de veículos, a disposição e largura das ruas, que são os corredores internos no sentido longitudinal do armazém, e no sentido frente e fundo, ou vice-versa. E as travessas, que são corredores internos no sentido transversal do armazém, cruzam com as ruas, obviamente. A localização e medidas de capacidade volumétrica da praça, onde irão ficar os produtos, a localização, medidas e capacidade volumétrica das coxias, que é cada uma das zonas de empilhamento das praças, a localização, capacidade volumétrica das áreas reservadas à guarda segura de mercadorias de alto valor agregado, e a localização, dimensões e capacidade volumétrica e dispositivos de segurança das áreas destinadas à segregação de mercadorias. E ainda a localização, dimensões e capacidade volumétrica das áreas destinadas à unitização e desunitização de produtos. E com isso ficamos aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula e desejo a todos bons estudos.